isso que eles se reuniam em casas, entendeu? Sim. E aí, quando o Império Romano decide se converter, colocar o cristianismo como a religião predominante, aí o que eles fazem? Imagina, né? Nós somos cristãos, vamos dizer assim, né? Naquela época eles andavam que nem mais ou menos os filmes, entende? Com roupas básicas mesmo, entende? Era só para cobrir o corpo mesmo. Exatamente, entendeu? E essa galera não, né? Essa galera tinha um alto padrão. Um alto padrão, tinha que entendeu? ter costumes. Então, por mais que eles colocassem o cristianismo como religião predominante, o que eles pensavam? Cara, eu não vou me reunir nessas casas de barro aí, chão empoeirado aí, entendeu? Vou criar um templo para Deus, assim, com o meu patamar, entendeu? E é aí que começa a vir essas igrejas, principalmente do catolicismo. Então, se tu estudar a igreja lá de São Pedro, que é uma das primeiras que veio lá, a indulgência que eles tanto falam vem dessa teoria aí de que eles quererem absorver dinheiro para construir igrejas. Isso era a permissão para pecar. Fazer besteira. Assinado pelo Papa. Entendeu? Então era... É comprado, né? Sim, comprado. Só quem tinha muita grana para comprar, entendeu? E aí a gente herda isso até hoje. Entendeu? Por isso que hoje a gente não pratica o ID. Hoje a gente pratica o FIC. Entendeu? Hoje o que é ensinado para as pessoas? Que a gente tem que estar numa igreja. Porque ali é que Deus se manifesta, é ali que a gente tem que estar congregando com os irmãos. Tá certo? Em partes. Entende? Ali é um congregar, é um adorar a Deus, claro que é. Mas a gente não pode esquecer o ID. A gente não pode esquecer isso aqui. Entendeu? As pessoas que estão aí na rua. Entendeu? Porque na cabeça das pessoas, o culto que eu vou prestar a Deus é no domingo, na sexta, na terça, só no dia que na tem. quarta, dependendo da igreja, os dias que tem o culto, entendeu? Mas o mais Então, importante é o que a gente faz depois. É a continuação, né? Eu colocar em prática. O que a gente precisa, o que essas pessoas precisam entender é que o processo é o contrário. Entendeu? A gente tem que ser cristão fora dali. Porque ali a gente está indo para adorar a Deus. Não para o culto. O culto não é para mim. O culto é para Deus. Entende? E é tão deturpado isso que tu vai ver que a maioria das igrejas tem nome para culto. Culto de cura e libertação. Sim, culto da prosperidade. Culto de sei lá, esse nome tanto inventam aí, entendeu? Por quê? Porque é um culto na ideologia das pessoas que é um culto voltado para as pessoas. O que não é... A Bíblia nos ensina. O culto é voltado para Deus. Então não é um culto de busca da prosperidade, busca do, sei lá, tem cura e libertação. É um culto que é para Deus, não para nós. Então por isso que tu vai ver que os principais testemunhos, os principais manifestares de Deus, já. Eu vou começar. O Everton tomou. Eu pulei, eu mesmo. Eu até me perdi agora que eu tava falando. Que o maior manifestar. Que o maior manifestar. Os principais testemunhos tu não enxerga num culto de TV, tu não enxerga por quê? Porque acontece em lugares assim. Com poucas pessoas. Na rua, aqueles pregadores de rua que vão nas praças e começam a falar, né? Falar. Tudo bem, tem muito charlatão, né? Mas tem muito testemunho bom. Tem. É que o grande problema de... A gente precisa entender o quê? A gente precisa fazer a obra para Deus, sim. Mas a gente tem que entender que Deus tem que estar na obra. Senão não vale de nada. Senão não vale de nada. Por quê? Eu assisti um vídeo hoje de um pregador que foi humilhado, não sei o quê, e tudo mais. E aí, só que eu escutei a pregação do cara. Qual a pregação do cara? O alicerce dele. Ele estava com a Bíblia aberta e falava, os macumbeiros vão ter que se dobrar,
os satanistas vão ter que se dobrar, entende? Quando é que tu viu Jesus pregando isso? Não tá na Bíblia. Exatamente. Como é que eu vou ganhar, por exemplo, um católico? Vamos pegar exemplos de cada religião. Como é que eu vou ganhar um católico chegando para ele, ó, tu vai pro inferno porque tu adora uma imagem? Entendeu? Como é que eu vou ganhar um espírita se eu chegar para ele e falar, ó, Tu vai pro inferno se tu não seguir. Entende? Não é assim que Jesus nos ensinou. É uma forma ignorante de falar, Isso, na verdade, né? exatamente. Porque Jesus mesmo que ensina, né? Conhecereis a verdade libertará. Então, tu não precisa falar do que a pessoa faz que tá errado. Tu precisa Mostrar ir falando a verdade. E a pessoa verdade- própria vai se dando conta de que tá diferente o procedimento dela, assim. Exatamente. Né? E a O Espírito verdade Santo vai convencer. é a Bíblia, a verdade é Jesus. Entendeu? Só que a gente só mostra a verdade para as pessoas, que é Jesus, através da palavra. Entendeu? Então a gente precisa conhecer a palavra para falar de Jesus. Porque falar de Jesus, É o que eu falo. temer a Jesus, qualquer um tem. Até os demônios. A grande diferença é que os demônios temem. Muitos de nós não tememos. É só tu ver as pessoas escarnecendo Jesus, fazendo piadinha de Jesus e pregando qualquer coisa sobre Jesus, entendeu? Uhum. Jesus é isso, em Jesus nós dizimamos, em Jesus nós fizemos isso, entende? Sendo que Jesus veio e é chegado o reino de Deus, chegado o reino de Deus, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Entende? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, entendeu? Em nenhum momento tu vai ver Jesus dizendo, não, tem que dizimar para mim, entende? Tu tem que fazer o que tu quer. Jesus em Lucas, o livro que a gente está lendo, ele é simples. Aquele que quiser me seguir, tem que fazer 3 coisas, bem simples. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. São 3 decisões que você precisa tomar. Primeiro, quer seguir Jesus? Sim, então negue-se. O que é o negar-se? Não vivo mais para mim. Cristo vive em mim. É o que Paulo fala. Entendeu? Faça as minhas vontades? Não. Faça as vontades de Cristo. Toma a minha cruz. O que é tomar a minha cruz? Para as pessoas, hoje é um problema. É sofrimento, né? Acho que é. Eu tenho uma enfermidade, é a minha cruz. Eu tenho um trabalho difícil, é a minha cruz. Eu tenho uma esposa difícil, é a minha cruz. Eu tenho um marido difícil, é a minha cruz. Não. Para a Bíblia, a cruz é morte. Entendeu? O que Jesus está dizendo para ti? Morra todo dia para ti. Acordou? Morre para ti. Vive para mim. Feito isso, me segue. Pronto. Paulo diz a mesma coisa em outras palavras em Gálatas, no qual ele diz assim que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Aqueles que são guiados pelo espírito conseguem, colocando nas minhas palavras, morrer para si mesmo e serem guiados pelo Espírito Santo. Agora, quando a gente é guiado pelas carnes, aí tu vai ver Paulo dando uma lista lá das concupiscências da carne. Inveja, traição, maledicência, contendas. Entende? É uma lista. Por quê? Porque isso é o que a carne proporciona. Quando a gente segue a carne, a gente vai seguir esses preceitos. Entendeu? Não, mas eu não faço isso. Eu não falo mal das pessoas. Sim, mas os outros? Não, mas aí que tá. Mas na cabeça das pessoas. Eu não falo mal das pessoas, eu não faço maldade, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então eu não sirvo a Cristo, mas eu sou uma pessoa boa. Eu estava conversando ontem na casa de um irmão, e o irmão me fez uma pergunta legal. Ele me disse assim, o que seria o amor se esfriará? Entende? E aí as pessoas entendem que o que é o amor de muitos se esfriará? É que eu vou começar a odiar minha esposa, vou começar a te odiar, entendeu? Então eu vou fazer tudo para te prejudicar, entende? Vou passar por cima de ti, vou te prejudicar. Não, isso não é. Aí, esse já não é o sentimento do amor. O sentimento do amor é um esfriamento. O que é um esfriamento? Eu tô vendo tu se compadecer e para mim é normal. Entendeu? Eu tô vendo tu passar fome de cara, tu tá passando necessidade, né?
vamos orar, entende? Vamos interceder, vamos jejuar. Entende? E eu com a minha geladeira cheia, meu bolso cheio de dinheiro, mas eu não compro R$1 de carne pra ti. Entende? É o que a galera mais posta hoje na internet. Entende? Deu um acidente, a primeira coisa que a pessoa faz, ao invés de ajudar, pegar o celular e tá gravando ali. A pessoa, perna quebrada, se esvaindo em sangue, e a pessoa ali, ao invés de ajudar. Entende? Porque eu tô mais preocupado, e na cabeça das pessoas isso é normal. Isso é o que o amor vai se esfriar. Entendeu? Não é eu vou te odiar. Não, aquelas atitudes que eram antigamente eram de pessoas que tinham sentimento, vai se obscurecendo e a gente vai se tornando cada vez mais. Mas é fácil a gente pensar no que seria se a gente comparar, né? O que é um amor se esfriar num casamento? Não é justamente tu tá ali, mas tu não ter mais aquela preocupação com a pessoa, aquela dedicação para a pessoa, mas tu tá ali. Tu acorda junto, tu dorme junto, mas tu não tem mais, como no início, né? Aquele prazer em acordar e olhar para a pessoa e dizer, né? Acordei contigo, né? Aquela felicidade de deitar e pensar, tô abraçando a pessoa que eu amo. Tipo, se perde isso aí, daí tu faz as coisas obrigatórias no automático, né? Vive a tua vida sem uma demonstração a mais, sem um sentimento, sem uma própria consciência a mais daqueles momentos e daquilo que tu tá vivendo com a pessoa, né? Jesus fala algo para, não me lembro qual igreja, de Apocalipse, ele fala literalmente isso. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, tu conversar com 10 cristãos, 9 vão dizer assim, que o abandonar é porque, eu não tenho mais aquela vontade, de não ter mais aquela gana que eu tinha no início, entende? Só que o amor se esfriar, o abandonaste o primeiro amor ali, a palavra abandonar, não é que o amor se esfriou, que nem a gente está conversando agora. Eu peguei, imagina que eu tô com a Bíblia aqui, eu simplesmente fiz isso aqui. Deixei de lado. É isso que Jesus está dizendo. O que eu tenho contra ti é que tu deixou de lado o amor que tu tinha por mim. Tu está fazendo outras coisas. Deixou de ser igreja? Não. Continuou sendo igreja. Porque Jesus dá alguns adjetivos para ela. Mas ele diz, eu tenho contra ti que deixaste de lado o primeiro amor. Então, ou seja, eu comecei a fazer algo fora do que Jesus Cristo me ensinou, e achando que isso era normal. Ou seja, meu amor, automaticamente deixei ele de lado, sossegado. Então esse é o grande problema. Entendeu? Por que se manifesta assim? Porque esse é o princípio. Assim que começou. Como é que Jesus pregava? Pregava em tempo? Não. Saía caminhando. Poucas vezes Saía tem caminhando. Relato dele pregando dentro do templo. Vai ver o Jesus pregando bastante em sinagogas. Mas por quê? Porque ali é ensinada a palavra de Deus. Mas em nenhum momento Deus disse que era para criar sinagoga. Entendeu? A sinagoga... Eles acabaram criando, né? Isso, eles acabaram criando. Só que Jesus ia especificamente nesses lugares pregar, por quê? Porque ali é onde tinha os pergaminhos, ali é onde tinha as escrituras, porque não é que nem hoje, que aí cada um tem uma Bíblia, entendeu? Naquela época, era só esses lugares que tinha. Então é que em um desses lugares, Jesus abre um pergaminho e lê Isaías. O Espírito está sobre mim. E no final ele diz, hoje se cumpre essa palavra. Entendeu? Ele está falando para quem? Para os discípulos? Porque os discípulos não entendem isso ainda. Mas ele está falando para os judeus. Ele está falando para os judeus. Porque eles têm conhecimento. Por isso que na sequência eles apedrejam Jesus. Ou tentam apedrejar Jesus. Entendeu? Aqui é aquela passagem que eles vão para apedrejar ele. Para jogar ele, né? E aí Jesus relata que os olhos deles se fecharam e Jesus saiu no meio deles e eles ficaram lá sem conseguir ver, sem entender, né? Olha as manifestações dos milagres de Jesus.
acontecia em templos? Hum. Na rua. No mar, Na rua. Era específico. Em lugares Entendeu? que os judeus não pisavam, como Samaria. Era específico. Entendeu? Chegou numa casa que tinha uma menininha morta. Todo mundo rindo da cara dele. Ela não tá morta, ela apenas dorme. Todo mundo rindo. O que Jesus disse? Tira todo mundo aqui. Só fica o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Esvaziou a casa, chegou ela, o que ele disse? Tabata, levante. Não me lembro. Talita cumi. e é por isso que Menina, levante. tem muita teoria sobre essa questão do que acontece depois da morte, que a gente dorme. Por conta disso. Por conta disso. Aí vem as teorias